Olá pessoal, nossa videoaula de hoje vai falar sobre atos processuais. Os atos processuais são os atos do processo que têm por efeito a constituição, a conservação, o desenvolvimento, modificação ou cessação da relação processual. Diferenciam-se dos demais atos jurídicos pelo fato de pertencerem ao processo e produzirem efeito jurídico direto e imediato sobre a relação processual, seja na sua constituição, desenvolvimento ou extinção. Segundo Humberto Teodoro Júnior, do curso de Direito Processual Civil, 41ª edição, volume 1, página 199, os atos processuais são espécies de atos jurídicos. Na mesma linha de raciocínio está o artigo 212, que fala que os atos processuais ocorrerão nos dias úteis das 6 da manhã até as 20 horas. Ele executou alguns casos, por exemplo, o peticionamento eletrônico, que poderá ser protocolado até as 24 horas do último dia de prazo. No CPC de 73, os prazos eram contados em dias corridos, incluindo sábados, domingos e feriados. Com a mudança do novo CPC, podemos pensar que ele oferece um retrocesso nesse sentido, vez que as partes teriam mais tempo para se defender, comprometendo a celeridade. Na verdade, não é bem um retrocesso. Entendo que essa mudança seja para preservar a melhor aplicação da justiça, sendo uma oportunidade que o legislador deu para que as partes e os sujeitos processuais executem o trabalho da melhor forma possível. Se formos analisar os fóruns, a título de exemplo, não funcionam nos finais de semana. Além disso, muitas pessoas e empresas também não funcionam, enquanto outras sim. O artigo 214 do novo Código fala que em férias forenses e feriados não serão praticados nenhum ato processual. Contudo, ele abre a exceção nos incisos, como exemplo, tutelas de urgências. Outra novidade do novo Código de Processo Civil é o negócio jurídico processual. Artigo 190. Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo. Parágrafo único. De ofício ou a requerimento, o juiz controlará a validade das convenções previstas nesse artigo, recusando-lhes aplicação somente nos casos de nulidade ou de inscrição abusiva em contrato de adesão ou em que alguma parte se concentre em manifesta situação de vulnerabilidade. Podemos definir esse instituto como um acordo firmado entre as partes, em conjunto com o magistrado, no que tange às movimentações do processo, na realização dos atos processuais. Nessa linha de raciocínio, o legislador foi a fundo e apresentou o calendário processual. Artigo 191. De comum acordo, o juiz e as partes podem fixar calendário para a prática dos atos processuais, quando for o caso. Do ponto de vista dos princípios da duração razoável do processo, da economia processual e da cooperação, os dois dispositivos acima serão úteis na resolução de conflitos. Podemos arriscar ao afirmar que irá facilitar muito o caminho para a realização de acordo, livrando do desenvolvimento processual alguns procedimentos que podem vir a atrapalhar a discussão. A prática forense atual nos revela que o magistrado, aos poucos, está se tornando alguém que conduz o processo, que conversa e que pode até mesmo aconselhar e fazer nascer um acordo. Com os artigos acima, isso pode se tornar cada vez mais confortável em ocorrer. Ato jurídico praticado pelo sujeito do processo que se destinam a produzir efeitos no processo em relação ao qual são praticados. Segundo Teodoro Júnior, 2015, página 626, as principais características dos atos processuais são: unidade de finalidade, significa que todos os atos processuais possuem finalidade idêntica: preparar e atingir provimento judicial.
interdependências. Os atos processuais integram uma só relação jurídica dinâmica, formando uma cadeia de atos. Assim, todo ato praticado influi no ato seguinte, que ao mesmo tempo sofre influência do ato anterior. Na doutrina, destacam-se 2 critérios para a classificação dos atos processuais, objetivo e subjetivo. O critério objetivo leva em conta o objeto do ato processo praticado, enquanto o subjetivo, o sujeito que pratica o ato. Segundo Teodoro Júnior, o ato processual, enquanto critério objetivo, classifica-se em atos de iniciativa. São aqueles que se destinam a instaurar uma relação processual, no caso a petição inicial. Atos de desenvolvimento. São aqueles que movimentam o processo, compreendendo os atos de instituição, provas e alegações, e os de ordenamento, impulsos, direções e formações. Atos de conclusão. Atos decisórios do juiz ou dispositivo das partes, como renúncia à transação e desistência. Aplicando-se o chamado critério subjetivo, os atos processuais se classificam em atos dos órgãos jurisdicional e atos da parte. Importante destacar que o CPC adota o critério subjetivo. Liberdade da forma. O artigo 188 do CPC demonstra preocupação maior do legislador com o conteúdo e finalidade do ato do que propriamente com o modo como é realizado. Não se trata de abrir mão do formalismo processual, jamais, pois isso garante a segurança dos atos, mas sim de prestigiar o chamado princípio da instrumentação da forma. Meios de expressão. Todos os atos do processo devem ser praticados em língua portuguesa, é o que determina o artigo 192 do CPC. O documento redigido em língua estrangeira somente poderá ser juntado aos autos quando acompanhado de versão para a língua portuguesa, transmitido por via diplomática ou pela autoridade central, ou firmado por tradutor juramentado. Se não existir tradutor oficial na sede do juiz, é admissível que a parte junte documento estrangeiro, mediante requerimento de nomeação pelo juiz de tradutor ou intérprete. Where have all the pictures gone? This place was home before you left. All my hopes, all my dreams, tried to move on, but I just couldn't feel my feet. Let her fly into the sky, but tears remain under my eyes. Haven't seen her since that day. If I could reach her now, this is what I would say. Wherever we go to, whatever we do, it's only me, it's only you. Wherever we go to, whatever we do, it's only me, it's only you. But I just couldn't feel my feet.